falaremos sobre equilíbrio heterogêneo, que envolve o uso da constante do produto de solubilidade, chamado KPS, e também falaremos sobre a zona de predominância das espécies. O equilíbrio em sistemas heterogêneos são um capítulo à parte dos equilíbrios químicos. Eles sempre envolvem reações com possibilidade de formação de precipitados. Podemos observar um exemplo. Uma reação entre cloreto de bário e carbonato de sódio, que forma um sólido chamado carbonato de bário. Esta reação pode ser observada na prática através desta foto. Com ela, podemos ver o precipitado branco, característico do carbonato de bário, que nós chamaremos de corpo de fundo ou precipitado. Um aspecto importante desse sistema é que, apesar de termos a precipitação de determinadas substâncias, neste caso, devemos entender que nem todo carbonato de bário foi precipitado. Existe uma parte deste material que continua em equilíbrio dinâmico, ou seja, ainda há a presença de íons bário 2+, e carbonato. A questão é o quanto dele existe em solução. Ou melhor, qual a concentração de bário e carbonato em um sistema como este? É o que vamos discutir daqui para frente. Vamos olhar este equilíbrio a partir da reação química de carbonato de bário em equilíbrio, formando bário 2+, e carbonato. Se nós formos escrever esta reação em função da constante de equilíbrio, ou Kc, teremos o produto dos produtos elevado a seus expoentes. Neste caso, como temos 1 mol de bário, 1 mol de carbonato, eles estão elevados ao expoente 1. Então temos Kc, conforme está ali na fórmula, é igual a bário 2+, vezes carbonato, concentração de carbonato, dividida por carbonato de bário sólido. Entretanto, já comentei com vocês que por este material ser sólido, ele não varia a concentração. Logo, ele é uma constante. Eu vou colocar aqui abreviado CTE. Se ele é uma constante, ele a partir de agora, para essa nova constante que daremos um nome, será incorporada ao Kc, como está aqui. Então, teremos a multiplicação deste valor por Kc, conforme está descrito no exemplo. E a partir da multiplicação destas duas constantes, teremos uma nova constante, chamada KPS, que é a constante do produto de solubilidade. Ela sempre vai envolver sistemas que estão em equilíbrio heterogêneo, que formam precipitado, um corpo de fundo, como neste exemplo. Esses valores de KPS, assim como Kc, dependem da temperatura e são tabelados. Então, neste caso, especialmente, o KPS desse sistema é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9. Tudo isso é tabelado. A partir disto, temos uma série de tabelas que nos indicam os valores de KPS de determinadas substâncias. Então, eu apresento a vocês alguns precipitados de interesse ambiental. E por quê? Porque normalmente os corpos hídricos abrigam descargas de efluentes tratados de maneira incorreta ou simplesmente não tratados. E a partir disto, temos infelizmente a descarga de íons metálicos, como prata, cádmio, mercúrico, mercuroso, chumbo, zinco, entre outros. E normalmente esses metais formam precipitados com esses ânions, hidroxila, sulfeto e carbonato. Então podemos observar, por exemplo, a formação de sulfeto de prata, com KPS 1 vezes 10 elevado a menos 49. Falaremos mais sobre esses valores no decorrer da nossa disciplina. Existe um outro parâmetro muito importante e que também tem muito a ver com a química ambiental, que é a chamada zona de predominância das espécies. Mas o que elas têm a ver com o equilíbrio heterogêneo? Nós vamos ver que muita coisa. E agora, nesse slide, vamos dar ênfase à zona de predominância das espécies relativas a sulfeto.
Existe um equilíbrio químico mais complexo que envolve 3 substâncias. É o H2S, ou ácido sulfídrico, o bisulfeto e o sulfeto. Bem, nós podemos reparar que a espécie sulfeto, que é a que está à direita, ela não possui hidrogênio, enquanto que a espécie bisulfeto possui um hidrogênio e o ácido sulfídrico possui 2 átomos de hidrogênio. Então, esta adição de hidrogênio, que nós vamos chamar de hidrogênios ionizáveis, se faz pelo aumento da acidez, ou seja, eu estou disponibilizando uma maior concentração de H+, para combinar com sulfeto, conforme eu aumento a acidez do meu meio. Então, esse sulfeto vai se combinando com a maior oferta do íon H+. E assim, as combinações vão acontecendo. Agora, falaremos sobre este gráfico que está logo aqui abaixo. Ele trata da zona de predominância dessas espécies em função de pH. Então, nós temos aqui embaixo, na abscissa, os valores de pH, e na ordenada, nós temos as frações relativas às substâncias sulfuradas. Então, temos 1 equivalente a 100% da presença de uma das espécies, 10 elevado a menos 1 como 10%, 10 elevado a menos 2 como 1% de presença. Então, a região que nós vamos passar a considerar mais expressiva é exatamente mais expressiva em relação à presença de uma dada espécie, é exatamente essa região que eu vou destacar aqui, entre 10% e 100%. Essa é a região de maior interesse para nós. Naturalmente, o pH vai nos guiar na questão da presença ou ausência de determinadas espécies. Vamos começar pela substância ácido sulfídrico, ou H2S. O H2S tem grande presença dentro deste equilíbrio químico nas regiões de pH ácido. Podemos ver aqui, ó. E ele começa a entrar em declínio a partir de valores de pH superiores a 6, por exemplo. Então ele começa a diminuir a sua participação, até o momento que em pH 10 ele praticamente não existe. E realmente não existe. Então podemos observar, através do H2S, que existe uma região de pH em que há uma participação significativa da presença de H2S, até um pH aproximadamente dentro da neutralidade. Então podemos observar que existe uma participação muito efetiva na presença de H2S justamente nesta região, de pH entre 0 e 6. A partir do pH 6, a presença de H2S vai diminuindo substancialmente. Ao mesmo tempo em que H2S vai sendo eliminado, o aumento do pH nos faz observar o aumento da presença de outra substância, que é o bisulfito. Vou marcar agora com vermelho. O bisulfeto. O aumento do pH revela para nós o aumento da presença de bisulfeto. Isso pode ser demonstrado através do gráfico. Então, esta região que está em vermelho, aqui, indica grande presença de bisulfeto nesta região que compreende a partir de pH 7,5 por aí, desta região de pH 7,5 até esta outra região que é de pH entre 12 e 13. Então, mais ou menos de 7,5 a 12,5. Eu tenho uma presença substancial da espécie HS-, ou bisulfeto. A partir de pH 12, começa
a acontecer o declínio da concentração de bisulfeto. Vamos agora falar sobre o sulfeto, e para isso usaremos outra cor. Já o sulfeto, ele praticamente não existe entre pH 9 e 10, porém, ele passa a ter maior contribuição a partir de pH 12. Observem. Então, a partir de pH 12, a contribuição em termos de concentração de sulfeto é maior, sendo substancial. O que nós podemos, então, concluir é que determinados precipitados serão formados com maior efetividade em função da acidez do meio. E escolhi o sulfeto por conta da complexidade deste equilíbrio e também porque sulfeto é muito criado a partir da decomposição anaeróbica de matéria orgânica, fato que é de nosso interesse. Então, destaquei aqui uma série de substâncias que formam precipitado na presença de sulfeto. Destaco sulfeto de cádmio, altamente poluente, sulfeto de níquel, também altamente poluente, sulfeto de mercúrio, sulfeto de chumbo, e por aí vai. Cada um tem seu determinado valor de kps. Então, o sulfeto tem participação extremamente importante na formação de precipitados com presença de metais no meio ambiente. Outro equilíbrio de interesse do ponto de vista ambiental é o equilíbrio carbonato, bicarbonato e ácido carbônico. Podemos ver aqui que cada substância é representada por uma determinada cor. Então, nós temos substâncias que não estão protonadas, como carbonato, e substâncias que estão protonadas, como ácido carbônico. Além disso, temos substâncias parcialmente protonadas. Então, se fôssemos fazer um equilíbrio mais simples, para podermos ter um entendimento do processo, eu teria ácido carbônico em equilíbrio com bicarbonato em equilíbrio com carbonato. E aqui nós temos o aumento da acidez. Então, essa é a região menos ácida e esta à esquerda é a região mais ácida. Nós sabemos disso porque podemos observar mais protonado. Então vamos olhar aqui agora à esquerda a distribuição das substâncias em termos de porcentagem, que não deixa de ser uma fração, em função dos valores de pH. Começamos pelo gás carbônico, que na verdade é a decomposição do ácido carbônico. Ele é extremamente instável, ele se decompõe em água e gás carbônico, CO2. Então, quando estamos falando sobre CO2 aqui nesse gráfico, na verdade estamos falando sobre ácido carbônico. Desta forma, podemos observar grande presença de ácido carbônico numa região altamente ácida, porém há um declínio da participação de ácido carbônico, principalmente a partir de pH 6, que já está perto da neutralidade. Em compensação, o bicarbonato tem grande participação entre pH 6 e 9. Depois também há um declínio da presença de bicarbonato. E o carbonato, ele é praticamente desprezível nesse equilíbrio em pHs muito ácidos e a partir do pH 8 ele começa a ser considerado. Então, pH 9 ele já está participando em 50% da sua presença. Então, pH 9, nós já podemos ter uma certa quantidade de carbonato em solução. Mais uma vez, não canso de repetir que entender esses sistemas nos ajudam a entender uma série de outros fenômenos de precipitação na natureza. Vamos, a partir de agora, falar sobre KPS e solubilidade. São duas coisas completamente diferentes. O KPS é o indicativo da precipitação de uma determinada substância, enquanto que a solubilidade
é a capacidade que aquela substância tem para se dissolver no meio. O KPS começa a ser estudado após o limite da solubilidade de um sistema. Ou seja, quando um sistema não consegue mais solubilizar um determinado soluto, temos aí a precipitação e consequente formação de corpo de fundo, ou precipitado. Então, podemos também relacionar que quanto menor for o valor de KPS, menor será a solubilidade dessa substância. Enquanto que quanto maior for o valor de KPS, maior será a capacidade que essa substância tem de ser solubilizada num determinado meio. Para que a gente possa ilustrar isso com muita calma, nós vamos fazer este exemplo aqui. Sabendo que para o sal brometo de chumbo, ele aqui, o valor de KPS vale 4 vezes 10 elevado a menos 6. Determine o valor da solubilidade desse sal em mol por litro. Vejam bem, temos um sal que é o brometo de chumbo. Ele está sólido e ele entrará em equilíbrio formando íon chumbo 2+, em meio aquoso, e 2 mols de íon brometo. Afinal de contas, nós temos 2 aqui, na atomicidade. O que nós queremos? Saber a solubilidade deste sal. Qual é o nosso limite? O nosso limite é o valor de KPS. Então, o KPS ele está justamente numa região em que tudo que vier abaixo desse valor de KPS será solubilizado. Quando se encontra o valor de KPS num determinado sistema, começa a ter precipitação. O que me interessa? Saber o tamanho da extensão dessa solubilidade, o quanto ele solubiliza. Então, nós vamos trabalhar com o valor de KPS como um valor fictício, como um limite para a solubilização. Prestem bem atenção nisso. Então eu vou chamar essa incógnita de solubilidade de S. Então temos uma situação no início e no equilíbrio. No início, eu tenho aqui 1 mol de brometo de chumbo, formando 1 mol de chumbo 2+, e 2 mols de brometo. Então no início, eu vou chamar aqui que eu tenho um S, em termos de mol. Nada em relação a chumbo 2+, nada em relação a brometo. É o início, é antes de eu zerar o cronômetro para que esse sistema entre em equilíbrio. E aí, esse sistema ele é deixado entrar em equilíbrio e essa quantidade aqui já não me importa mais. Então, vou deixar riscado aqui. Mas, com certeza, eu sei que a partir de 1 mol, eu tenho a proporcionalidade de 1 para 1 e de 1 para 2. Então, a partir de 1 mol do sal brometo de chumbo, tenho a formação de 1S, que eu ainda não sei, de chumbo 2+. E tenho a formação de 2S de brometo. Como eu falei com vocês, eu utilizarei o valor de KPS para chegar na solubilidade. Então eu não vou chamar de KPS, mas vou chamar de constante de solubilidade. Vou igualar isso ao valor de KPS, 4 vezes 10 a menos 6. Ou seja, nós vamos trabalhar dentro do limite que esse sistema é capaz de solubilizar. Isso vai ser igual a quê? Bom, gente, vamos utilizar a mesma metodologia para calcular KPS. E qual seria? Seria a concentração de chumbo elevado a 1 vezes o valor da concentração de brometo elevado ao quadrado. Mas nesse caso, eu não vou utilizar concentração, eu vou utilizar a minha incógnita S. Portanto, eu vou dizer que 4 vezes 10 a menos 6 é igual a 1S vezes, abre parênteses, 2S elevado ao quadrado. A partir de agora, eu tenho o dever de trabalhar essa equação aqui. Então, vamos para a direita. Tenho a equação 4 vezes 10 elevado a menos 6 igual a 1S. E já vou resolver aqui. 2S ao quadrado significa que eu estou pegando 2 elevando ao quadrado e o S elevando ao quadrado. Tudo que está dentro dos parênteses. Então, terei 2 elevado ao quadrado, 4 vezes S, que vai estar ao quadrado. Reparem que eu tenho
numa multiplicação, num produto, S e S ao quadrado. Logo, isso vai virar S ao cubo. Também vou tomar a liberdade de inverter essa equação, deixar a incógnita à esquerda e o valor à direita. Portanto, teremos 1 vezes 4, que é 4. 4 vezes S vezes S ao quadrado, S ao cubo, que é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 6. Muita calma. Nós já podemos cortar aqui o 4. É um produto. Então, nós temos 4 de um lado, 4 do outro. Já podemos eliminá-lo. Então, teremos aqui S ao cubo é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6. S, portanto, será a raiz cúbica de 1 vezes 10 elevado a menos 6. Não se assustem, vocês vão utilizar uma calculadora científica ou fazer por potenciação. De qualquer forma, nós sabemos que o valor de S será 1 vezes 10 elevado a menos 2, o que está me perguntando em mol por litro. Mol por litro. Então, esta é a solubilidade deste sal. 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Nessa concentração, eu ainda terei somente um sistema sem precipitação. Acima disso, teremos precipitação deste sal. Vamos agora fazer uma outra questão. Em uma solução 0,01 mol por litro de cloreto de sódio, é dissolvido nitrato de prata, lenta e continuamente, até que se inicie a precipitação do cloreto de prata. Qual é essa reação, pessoal? Eu tenho nitrato de prata, ele diz que é dissolvido em nitrato de prata, então nós temos uma solução aquosa reagindo com cloreto de sódio, também aquoso, que ele diz aqui que é uma solução. Esta reação, ela produz um precipitado branco gaseoso, que é o cloreto de prata. E o cloreto de prata é um sólido, e aí nós temos os outros íons, são sódio mais e nitrato, que não interessam aqui para a gente. Então, se a gente for colocar na forma iônica, nós temos prata mais, aquoso, mais cloreto aquoso, que forma num equilíbrio químico cloreto de prata sólido. Ele diz, sabendo que o produto de solubilidade do cloreto de prata vale 2 elevado a menos 10, determine a concentração de íons prata necessária para que se inicie a precipitação. Então, nós sabemos a concentração de cloreto de sódio, que é 0,01 mol por litro. Não sabemos quanto é o de nitrato de prata, porque ele vai sendo adicionado lentamente. Então, nós vamos chamar de S. E devemos também levar em consideração que a adição de prata mais não vai mudar o volume da solução. Portanto, no início, nós temos solubilidade de prata mais 0,01 mol por litro de cloreto, formando, neste momento inicial, vou chamar de I, nada de cloreto de prata. E por que nada de cloreto de prata? Porque simplesmente a gente deve estar trabalhando num sistema em que não deve haver precipitado. Ele diz, determine a concentração de íons prata, ele quer saber isso aqui, necessário para que se inicie a precipitação. Então, nós vamos, como estamos colocando lentamente, nós vamos trabalhar com isso no equilíbrio, com esse sistema, que eu tenho S e continuo tendo 0,01 mol por litro de cloreto, que ele não está falando em volume do sal de prata. Então, ignora isso. Se nós fôssemos fazer o valor de KPS, como seria? Seria KPS do cloreto de prata igual concentração de prata mais vezes a concentração de cloreto. E a gente partia para fazer as contas. Entretanto, nós vamos aqui nos aproveitar dessa equação e vamos fazer da seguinte maneira. Vou reescrever, vou apagar aqui. A constante de solubilidade, que é igual a Kps, que é 2 vezes 10 elevado a menos 10, ou seja, Ks é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 10, que é igual
Concentração de prata, eu sei? Não, então vamos chamar de S. Vezes a concentração de cloreto, que nós vamos chamar de 0,01. André, por que nós não estamos elevando nada ao quadrado? Estou até estranhando isso, porque aqui a relação é 1 para 1 para 1. Então, a nossa conta de interesse é essa. Vamos fazê-la então? Aqui 0,01, na verdade, é 1 vezes 10 a menos 2. Então, nós temos que S é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Como ele está no denominador com um número negativo, eu posso subir mudando o sinal. Então, na verdade, nós temos 2 vezes 10 elevado a menos 10. Eu vou ignorar o 1, porque 1 não se leva em consideração. 2 dividido por 1 é 2, vezes, em vez de estarmos trabalhando com menos 2, estaremos trabalhando com mais 2, vezes 2, 10 ao quadrado. Então, qual é o valor de S? S é igual a 2, 10 elevado a menos 10. Numa potenciação de mesma base, podemos somar os expoentes. Então, nós temos menos 10 mais 2, dá elevado a menos 8. Então, nós temos 2 vezes 10 a menos 8. O quê? Mol por litro. Então, qual é a concentração de íons prata necessária para não ter precipitação? É esse valor. 2 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. A partir de qualquer valor maior que 2 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro, teremos a precipitação. Então é isso, pessoal. Vamos trabalhar mais essas questões. Tem um pouco de matemática, mas nada que seja impossível de entender. Boa sorte, bons estudos.